Boa tarde, Shalom Adonai, Ebenézio, até aqui nos ajudou o Senhor. Tá tudo bem, pessoal? Estava sumida, né? Você estava com saudade? Estou aqui, hein? Deus é bom, Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Deus é a nossa força, nossa fortaleza e nosso socorro bem presente na hora da angústia. Irmãos, não há nada impossível para Deus. A palavra do Senhor nos dá certeza que tudo é possível ao que crê. Porque quando a gente vê as pessoas que no passado, né, lá na época dos profetas, na época que a terra era regida pelos juízes, pelos profetas, a gente vê que tudo que aquele povo ia fazer, eles consultavam a Deus primeiro. Primeiro eles iam falar com Deus, né? Primeiro eles queriam saber se Deus estava de acordo com o que estava passando ou o que eles estavam precisando saber. Eles consultavam o profeta. Quantos profetas Deus não levantou na época de Davi? O profeta Samuel foi usado na época de Davi, de Saul. E ali ele era instruído a fazer e a falar o que Deus mandava. Na época do rei Acabe, Elias. Depois, Elias deixou a missão para Eliseu. Quantos profetas, quantos homens de Deus que fizeram milagres. Um homem que orou 7 vezes. E na 7ª vez foi que o seu servo viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Irmãos, quantas palavras está dizendo para a gente não retroceder, para a gente não desistir, para a gente perseverar, porque sempre tem uma porta, uma saída na nossa vida. Quando a gente acha ou a gente pensa que tudo está finalizado, é aí que Deus está recomeçando algo novo na nossa vida. A gente nunca pode deitar e dormir achando que não vai ver o dia seguinte raiar o dia. Porque nós, irmãos, fomos projetados. A gente foi criado, formado, para a gente obedecer às leis de Deus, às ordens de Deus. A Bíblia fala que Deus deixou o dia para o homem trabalhar, né? E quando o cair do sol chega, o homem se recolher na sua casa, o trabalhador. Finalizou seu trabalho, entra dentro de casa. E à noite, Deus deixou para os animais saírem das suas tocas em busca dos seus alimentos. E quando o sol está nascendo, os animais se recolhem. Mas hoje a gente vê que os animais já não têm mais espaço para fazer suas caças durante a noite. Porque o homem está trocando o dia pela noite. E as pessoas estão querendo fazer as coisas contra o que Deus deixou, né? Deus deixou 6 dias da semana para a gente trabalhar. E no 7º ele disse para a gente descansar. Mas só que a gente trabalha a gente trabalha demais, a gente não descansa, a gente quer trabalhar todos os dias que tem na nossa vida, entendeu? Porque quanto mais a gente trabalha, mais a gente quer trabalhar, porque a gente precisa ganhar dinheiro, a gente precisa pagar isso, pagar aquilo, e quanto mais você ganha, mais você gasta, mais você paga a conta, você tá entendendo? Então eu quero falar para você que nessa tarde. Eita, meu Deus, basta eu começar a gravar o vídeo, já começa a abrir a boca. A palavra do Senhor fala de um homem chamado Sansão, que está escrito no livro de Juízes, né? Sansão foi um homem que foi chamado por Deus, escolhido desde o ventre da sua mãe.
A sua mãe não podia ter filho. Era uma mulher estéril. Mas Deus o abriu sua madre na velhice. Né? Então Sansão veio ao mundo. E Deus disse que na cabeça de Sansão não poderia passar navalha. Sansão não poderia beber bebida alcoólatra. Sansão não poderia tocar em cadáver. Sansão não podia tocar em nada impuro. Agora você vê, quando Deus separa alguém para ele, aquela pessoa tem que estar nos requisitos de Deus. É igual você vai para uma empresa, você leva seu currículo. Ali no seu currículo, você tem seus requisitos. Você é formada nisso, você é formada naquilo. Então, com Deus também existe aqueles requisitos dele. Então, só que Sansão se envolveu com a pessoa errada, né? E aquela pessoa que Sansão se envolveu levou ele ao fracasso e à derrota, porque quando o Espírito do Senhor saiu de Sansão, foi a ruína de Sansão. Mas a palavra de Deus diz em Juízes 15, versículo 14, que quando Sansão chegou à lei, os filisteus correram ao encontro dele gritando, mas o Espírito do Senhor se apossou-se de Sansão, de modo que ele arrebentou as amarras, como se fosse barbante de linho, chamuscado. Pegou então uma queixada de um jumento que achou ali por perto e com ela matou 1000 filisteus. Então Sansão exclamou com uma queixada de jumento, fiz dele montões. Com uma queixada de jumento, matei 1000 valentes. Sansão matou 1000 homens com uma queixada de jumento. Por que Sansão matou 1000 com uma queixada de jumento? Porque o Espírito Santo do Senhor se apoderou de Sansão. Então, irmãos, quando o Espírito Santo do Senhor se apodera de nós, a gente avança, a gente rompe, a gente não fica preso em lugar nenhum, a gente não fica se deixando se aprisionar com palavras contrárias, com doenças que vêm para nos destruir. Então, Sansão, ele estava aqui indo aprisionado pelos filisteus. Os filisteus estavam à procura de Sansão, porque Sansão amarrou as raposas, o rabo de raposa uma na outra, e ali Sansão tacou fogo nas raposas e tacou fogo na seara dos filisteus, porque Sansão foi levantado por Deus como juiz naquela terra. Então, eles foram lá pegar Sansão, se deixou se entregar, Sansão se deixou. Hein? Sansão, ele não reagiu, ele disse, se vocês não me matarem, vocês podem me levar, mas só que eles não sabiam que o Espírito do Senhor estava sobre Sansão. Irmãos, o Espírito do Senhor, quando está sobre nós, a gente consegue avançar em nossas vidas. A palavra do Senhor está dizendo aqui que ele arrebentou as amarras como se fosse um barbante de linho chamuscado. Você já imaginou um homem acorrentado, aprisionado, e de repente o Espírito do Senhor se apodera dessa pessoa e ele arrebenta com tudo, ele quebra tudo. Irmãos, o Sansão teve uma atitude. Naquele momento, ele teve uma atitude brusca. E muitas vezes nós precisamos tomar certas atitudes na nossa vida para a gente enfrentar os inimigos que está nos cercando, que está nos ameaçando, que está nos chantageando, fazendo chantagem, quer dizer que está fazendo chantagem, que está armando emboscada contra nós, que está querendo sair com vantagem contra as nossas vidas, querendo dilinguir, querendo destruir a sua pessoa, a fé que você tem. Você está me entendendo? Sansão, ele foi perseguido pelos filisteus. Mas Sansão,
ele nunca se deixou por vencido. Mesmo na hora da morte de Sansão, a qual, quando ele revelou o seu segredo, que o segredo dele estava nos cabelos, né? Que a Dalila, que tem muitas Dalila na vida, que quer descobrir a sua vida, quer descobrir a sua história, que quer descobrir o segredo de você ter uma família abençoada, que quer descobrir o segredo de você ter um bom casamento, que quer descobrir o segredo de você ter um bom salário, ter um bom emprego. E muitas vezes você conta inocentemente e acaba que a sua vida do nada dá para trás. Porque a Bíblia diz que o pior feitiço é a tal da inveja. Então Sansão, quando descobriram o segredo de Sansão, que ele foi preso, e amarraram Sansão nos pilares do templo dos deuses dos filisteus, porque ele havia casado com a filisteia, com a mulher. A Bíblia fala que ela foi comprada pelos filisteus para poder arruinar com a vida do Sansão. Mas Sansão, na hora que ele estava preso naquelas pilastras, Sansão, sem os 2 olhos, Sansão pediu a Deus que pela última vez honrasse ele e que ele levasse consigo todos que estavam ali naquele templo, porque eles estavam chicoteando de Sansão. Eles estavam chicoteando de Sansão. Então Sansão se sentiu humilhado, se sentiu chicoteado, mas ele ali pediu a Deus: dai-me, Deus, pela última vez. E ali pela última vez Deus encheu Sansão do poder de Deus, do Espírito Santo, e Sansão derrubou aquela pilastra, derrubou aquele altar, aquele templo que era onde eles adoravam Deus estranho, e ali ele matou mais gente na sua morte do que quando ele estava vivo. Irmãos, o importante na nossa vida, você sabe o que é? É a gente ser poderada do Espírito Santo. É a gente ser cheio do Espírito Santo. É a gente deitar e levantar com o Espírito Santo de Deus. Porque, irmão, não adianta eu falar muito se eu não tiver a unção de Deus na minha vida. Não adianta eu falar de Deus para alguém se eu não tiver o chamado do Espírito Santo de Deus na minha vida. Então, não adianta eu falar 2 horas se eu não tiver sinais que Deus está na minha vida. Nós temos que acordar, nós temos que aprender, nós temos que ter visão, revelação, entendimento, sabedoria, para que a gente possa, né? Como esse Sansão sentiu muita sede e rogou a Deus: ó Senhor, deu hoje grande libertação a Israel por meu intermédio. Agora estou morrendo de sede. Vou cair nas mãos destes homens, o que não teme ao seu nome. Então o Senhor fez brotar água de um buraco na terra da lei. Sansão bebeu, recobrou as forças, o ânimo. Aquela fonte ficou sendo chamada Acorê, e ela existe ainda. Sansão foi juiz de Israel por 20 anos, mas os filisteus continuavam dominando os israelitas. Viu? Sansão ainda foi juiz por 20 anos, mas por não escutar a mãe e o pai, acabou com a sua carreira de juiz e acabou nas mãos dos filisteus. Muitas vezes a gente anda, constrói, e a gente acaba ficando presa nas mãos de um adversário, que muitas vezes a gente acha que já está vencido e ele ainda está vivo, viu? E está só esperando a hora de querer nos passar rasteira, de querer nos destruir. Você está me entendendo como é que é? Sansão foi 20 anos juiz, mas um dia Sansão caiu nas mãos dos filisteus através de uma mulher. Então a gente tem que ter visão, pedir a luz de Deus que nos dê luz nas nossas trevas, porque nós somos cegos. Nós não enxergamos absolutamente nada. Mas só quem pode nos dar essa luz na nossa mente, nos nossos olhos,
é o Espírito Santo de Deus, que nessa tarde ele vem se apoderar da gente. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, de modo que ele arrebentou as amarras como se fosse um barbante de linho chamuscado. Que o Espírito Santo do Senhor se apodere de mim e de você nessa tarde. Que o Espírito Santo do Senhor se apodere da nossa fraqueza, se apodere de mim, se apodere da sua família, se apodere daquilo que é seu. Então, que nesse momento, como o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão, e assim, como Sansão também entrou na cidade, por volta da meia-noite, então saiu de casa e arrancou as portas da cidade, junto com os batentes e as trancas. Colocou tudo nos ombros e levou para o alto do monte, que fica de frente a Hebrom. Sansão foi apoderado do Espírito Santo e arrancou os portão com batente e tudo, colocou nas costas e levou para o monte. Deus, nos ajude nessa tarde. Arrancar da nossa vida o que nos faz mal, o que está nos atrofiando, o que está nos amarrando. Que essas amarras que estão na nossa vida seja quebrada, seja destruída, seja eliminada, como Sansão arrebentou com aquelas cordas que estava ali amarrando, que se transformou num barbante chamuscado. Que todas as amarras que estão na nossa vida nessa tarde seja arrebentada. Que toda tranqueira, que toda bancarrota, que toda doença, que toda pobreza, que toda miséria, que todo espírito de morte, de suicídio, problemas genéticos, problemas familiares, problemas que surgem na nossa vida do dia para a noite. Genepácia. Senhor, problemas que têm surgido constantemente no meio de família, no meio de pessoas que não sabem como resolver mais esse problema. Pessoas que estão presas no pelourinho do adversário, pessoas que estão sofrendo com crises de ansiedade, com crise de depressão, pessoas que estão sofrendo com as ameaças espiritual, física, mental e sentimental. Eu rogo ao Deus, ao unificador, que nesse momento o Senhor venha arrebentar com essas ataduras. Quebra, Deus. Assim como Sansão foi à cidade de Filisteia, de Gaza, e ele passou a noite com aquela mulher, Deus. E quando aquela notícia correu, que ele tinha sido visto com uma prostituta, Deus. As notícias correram pela cidade. E Sansão, Deus. E eles ficaram ali esperando o ponto para matar Sansão. Mas Sansão, meu pai, eles falaram, vamos matá-lo. Combinaram os filisteus. E Sansão ficou deitado a noite toda, mas à meia-noite ele se levantou, entrou na cidade, arrancou os portão, combatente e tudo. Deus nos dá essa força. Deus nos dá essa força que nós precisamos para romper, para quebrar, para destruir. Senhor, eu quero ser uma queixada, Deus, nas tuas mãos, para dar, para arrebentar com essas correntes, arrebentar com os queixos dos nossos inimigos. Deus, eu quero ser uma queixada, como Sansão foi apoderado, foi cheio do teu Espírito Santo, e com a queixada de um jumento, ele acertou 1000. Senhor, eu quero ser uma queixada
nas suas mãos para eliminar, para destruir, para arruinar com os planos secretos do adversário que tem se levantado contra as nossas vidas. Pai, nesta tarde eu clamo que o Senhor nos dê unção, poder, autoridade, para a gente arrebentar com os portões do inferno, que tem tramado, arquitetado, assimilado ruína nas nossas vidas. Pessoas que sofrem de enxaqueca constante, dor de cabeça, problema no fígado, problema no baço, problemas que para a medicina natural não tem cura. Jesus vai agora, esta tarde, curando, salvando, libertando e transformando. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Seja cheio do poder de Deus. Seja uma queixada para você eliminar os filisteus da sua vida, os cananeus, os saduceus, esses espíritos das trevas que tem projetado, tramado, arquitetado em te sufocar, em roubar a sua paz, em roubar os seus direitos, em roubar você tem uma origem, o seu DNA. Viva o seu milagre. Deus lhe conceda, que Deus lhe abençoe fortemente. E assim, Deus assine a sua vitória. Amém? Deus te abençoe hoje e amanhã e para todo sempre, porque Ele é ontem, hoje e o amanhã. Deus não passará um fio da sua palavra que Ele não cumpra. Tudo Ele cumprirá. Já está declarado e determinado. Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Deus abençoe.